Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para participarmos de mais uma reunião de oração, para trazermos uma pequena reflexão nessa noite. E eu gostaria de falar sobre um personagem muito importante e especial, João Batista. Talvez nem tão popular, talvez nem tão falado, mas um homem que cumpriu à risca a sua missão, cumpriu à risca o seu ministério, foi fiel e obediente ao Senhor. No capítulo 3 de João que nós vamos ver, existe uma situação ali. Diz o texto que Jesus estava na Judéia com seus discípulos batizando. E próximo dali também João Batista estava com seus discípulos batizando. E aí os discípulos de João chegam para ele e dizem o seguinte: Mestre, aquele que você tem dado testemunho, que você tem falado que é o Messias, o esperado de Deus, ele está batizando e olha, está indo muita gente, todo mundo está indo atrás dele, ele está arrastando multidões. Tipo assim, puxa vida, que coisa, você não fica chateado com isso? O seu ministério vai acabar, porque ele está tomando conta do negócio, ele está arrastando os discípulos, uma situação bem humana, talvez, né? Tipo, um ministério de Jesus está sendo mais visto, mais aclamado do que o ministério de João Batista. Talvez essa tenha sido a colocação aí dos discípulos. Como que o Senhor se sente diante disso? Qual é o seu posicionamento diante disso? E aí João Batista nos ensina algo tremendo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Capítulo 3, eu vou ler do 28 ao 30, o que João Batista fala para os seus discípulos em meio a esse contexto. Olha só. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Uma total convicção de que o seu ministério estava sendo concluído, de que a sua missão estava sendo cumprida. A alegria de João Batista por ver que o noivo estava assumindo o seu papel, o noivo estava chegando, estava vindo para a festa, para as bodas, e aí ele se alegra, e ele entende que é momento de se retirar, que é momento de sair de cena. E aí ele diz essa frase que é marcante, que é talvez a frase de João Batista que mais traz impacto na minha vida. Importa que ele cresça e que eu diminua. O que essa frase tem a ver com a tua vida e com a minha vida hoje? Como tem sido o nosso posicionamento? Quando somos bem-sucedidos, quando alcançamos bons resultados no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida familiar, quando somos elogiados, como nos sentimos? Será que nós crescemos? Será que nos sentimos os bons, os tais, os ótimos, os melhores? Ou será que entendemos que é a presença de Jesus em nós que tem nos dado esses resultados? Se somos abençoados, se somos bem-sucedidos, é porque Ele está em nós. Será que temos dado glórias a Ele? Será que o temos exaltado? Será que o temos colocado no lugar de honra, no lugar que só Ele merece? Será que as pessoas têm visto Jesus em nós? Quais têm sido as nossas reações no nosso dia a dia? Nós temos crescido e aparecido ou Jesus tem se manifestado em nós? No meio dessa pandemia, no meio do estresse que muitas vezes temos passado, com as nossas ações, reações, palavras, quem tem prevalecido? Quem tem crescido? Eu confesso para vocês que muitas vezes o Chan tem aparecido e crescido, muitas vezes através da minha irritação, muitas vezes através da minha insensibilidade, da minha murmuração, das palavras nem sempre agradáveis. Eu, particularmente, eu tenho trabalhado à distância, então eu estou esse período todo da pandemia em casa, com a minha esposa e com os meus filhos que também estão fazendo tudo, trabalhando, estudando à distância. E é natural que haja um desgaste. É natural que hajam conflitos. A gente está o dia todo trombando um no outro. Mas e você aí na tua casa também, no teu trabalho, no teu dia a dia, diante das situações que nem sempre são agradáveis?
Qual tem sido a sua postura e a minha? Quando reagimos, quando fazemos algo, quando falamos algo, quando pensamos, quem tem prevalecido? Quem tem sido visto através de você e através de mim? Quando olham para mim, tem visto o velho chã carnal ou tem visto Jesus se manifestando através do seu amor, da sua paciência, da sua bondade, da sua graça? Quem tem prevalecido nas situações do dia a dia? Esse é o ponto, queridos, que eu gostaria de colocar nessa noite para você e para mim estarmos pensando e buscando a Deus. Porque nós sabemos que a nossa carne, ela muitas vezes ela quer prevalecer. Nós sabemos que a nossa carne, ela vem com tudo. Ela reage, a velha natureza, o velho homem se manifesta nas situações do dia a dia. Nós temos que dar espaço para que Jesus cresça. Jesus não vai crescer se nós não diminuirmos. Jesus não vai nos encher se nós não nos esvaziarmos. O grande desafio é que nós nos esvaziemos, que nós possamos diminuindo com isso a nossa vontade, as nossas coisas, aquilo que queremos fazer, que queremos prevalecer. Que o Senhor Jesus seja o centro, que o Senhor Jesus seja o que reina, o que governa, o que domina, o que prevalece na nossa mente, no nosso coração, nas ações, reações e palavras, em tudo aquilo que fazemos, queridos. Não podemos ser pessoas que com a boca falam de um Jesus vivo e com a vida demonstram um Jesus morto, um Jesus pequeno, um Jesus incapaz, um Jesus que não prevalece. Muitas vezes quem tem prevalecido tem sido o velho homem, tem sido a velha natureza, a carnalidade. Por isso, queridos, que hoje nós possamos pedir a Deus ajuda, a ação poderosa do Espírito, para que Ele venha se manifestar na minha vida e na tua vida. Vivemos uma época onde mesmo aqueles que são homens de Deus, muitas vezes, eles querem aparecer mais, eles querem crescer, e Jesus tem diminuído. Muitas vezes vemos hoje os ministérios crescerem, as denominações crescerem, os pregadores crescerem, os músicos crescerem. Nós vemos pessoas sendo exaltadas, nós vemos pessoas sendo colocadas num pedestal muitas vezes, e procuramos Jesus, e aonde Ele está? Muitas vezes não tem havido espaço para a presença de Jesus. Que nós possamos dia a dia tomarmos a cruz, caminharmos para a morte, morrermos, crucificarmos o eu, crucificarmos a carne, para que essa frase de João Batista se cumpra nas nossas vidas. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele apareça e que eu desapareça. Que a pessoa de Cristo seja viva, seja real, seja visível na tua vida. Que lá fora, no nosso testemunho, as pessoas possam enxergar que existe algo a mais. Que não somos apenas boas pessoas, não somos apenas pessoas que têm uma boa ética, uma boa educação, uma boa formação, que somos pessoas gentis, que somos pessoas que fazem o bem, mas que elas percebam que algo que não está em nós tem prevalecido, que o poder do alto tem se manifestado nas nossas vidas, que nós fazemos e somos o que somos, porque Cristo vive em nós, e que esse Cristo que cresce em você e em mim, possa estar também atraindo a atenção daqueles que convivem conosco em todos os lugares onde temos andado. Que essa frase de João Batista se cumpra na tua e na minha vida. É o que eu desejo para você nesse dia, que nós possamos orar e possamos buscar a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito, para que isso se cumpra e para que o Senhor Jesus seja sempre e continue sendo louvado, exaltado e glorificado na tua e na minha vida. É o que eu desejo para você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.